Oi, Ricardo, bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco. Bom, você como dirigente da Lenovo aqui no Brasil, como é que você está vendo essa pandemia, essa confusão no Congresso? Enfim, esse admirável mundo nada novo. Oi, Sônia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com telespectadores. É realmente, como você falou, desde o ano passado, né, a gente tem tido só coisas bem diferentes, né? Começando, obviamente, em março aqui no Brasil com a pandemia, né? A Lenovo é uma empresa global, né, de origem chinesa, praticamente tem 36 anos. E opera em 180 países, né? E, obviamente, no ano passado, alguns países, inclusive a China, começaram a enfrentar a pandemia antes do Brasil, né? E com isso a gente começou a acompanhar o que vinha acontecendo, né? O que foi realmente uma novidade. Praticamente em meados de março do ano passado, a gente interrompeu as operações do escritório e a nossa fábrica continua operando até hoje, né? A nossa fábrica fica no município de Indaiatuba, no interior de São Paulo, e a gente continua operando. E como tudo, no começo, ninguém sabia o que ia acontecer com esse mercado, né? Era tudo novidade, a gente não sabia como é que os clientes, como é que os consumidores iam reagir. A gente começava a ver, obviamente, as lojas fechando, né? Uma migração muito forte para a venda online, né? Através da internet. E a gente foi se adaptando. E em termos de números, se você olhar, agora que praticamente a gente encerrou o ano calendário, e quando você vê tudo que a gente passou no ano passado, alguns números, né? Mundialmente, o mercado de computadores e notebooks, computadores de mesa, desktops, tablets, é um mercado que praticamente mundialmente cresceu, de acordo com os institutos de pesquisa, ele cresceu 12,9%. O ano passado Imagina. se venderam 300 milhões de unidades. Esse é o número do mercado como um total, é o número da Lenovo. Não, esse é o número do mercado como um todo, né? Todas as geografias do mundo, de acordo com os levantamentos de institutos de pesquisa. E a Lenovo inserida nesse contexto, né? No último trimestre do ano passado, encerrado em dezembro, a Lenovo tinha crescido 22% ano a ano, ou seja, cresceu acima do mercado, né? A gente já tem com 3 trimestres resultados recordes mundialmente, em todas as geografias que a gente opera, muito puxado por essa demanda que a pandemia trouxe, né? Hoje, praticamente, quando você fala em computador, você não fala mais em computador por família, você fala em computador por pessoa, né? Que as pessoas estão tendo que trabalhar, estão tendo que estudar, estão tendo até que se divertir de casa, e elas precisam de equipamento, não só equipamento individual, mas também equipamento atualizado, né? Então, do ponto de vista de crescimento, a gente tem regiões, como nos Estados Unidos, a gente viu um crescimento até de 60% ano a ano. 60%? Era 60%. alguma região que as pessoas não tivessem computador? É muito puxado também pela área da educação, vou te dizer assim, muitas escolas, e não diferente aqui no Brasil, muitas escolas tendo que implementar ensino à distância, tendo que oferecer um computador, especialmente notebooks que a gente fala que trabalham na nuvem, né? Ou seja, nesse caso o aluno consegue fazer o seu ensino, sua aula à distância através de ferramentas na nuvem, né? Isso mundialmente a gente viu uma demanda muito forte por esse tipo de notebook, a gente chama notebook de nuvem, seja com o sistema operacional Chrome ou Windows, né? Então teve uma demanda muito forte. Aqui no Brasil não foi diferente. Se você olhar o mercado aqui no Brasil, o ano passado, assim como eu falei, o mercado mundial 12,9, no Brasil o mercado cresceu praticamente 8%, de acordo com os institutos de pesquisa. Nesse caso, a Lenovo cresceu 23%, acho que nós somos um dos fabricantes que mais cresceu ano passado, Aqui no Brasil? aqui no Brasil, quando eu falo assim, aqui no vinte Brasil. e No seis por Brasil, cento 23% a gente teve crescimento Nossa, ano quem passado. que atribui isso? Olha, a gente conseguiu aproveitar bem o momento, né? A gente trouxe produtos que a gente tinha lançado já na CES em janeiro do ano passado, né, na Feira de Las Vegas, que é a feira mais importante. A gente foi trazendo esses equipamentos, a gente estava preparado pelo fato de a gente ter fábrica própria e nossa operação é uma eficiência operacional muito forte. A gente conseguiu reagir rapidamente, né, com produtos
atualizados de última tecnologia em termos de processador, memória, e também se adaptar. Como eu comentei, na área de educação também a gente viu essa demanda crescendo bastante. Eu Vocês acho que foi fizeram uma... algum, desculpe, Eduardo, vocês fizeram algum acordo com secretarias de educação? Vocês conseguiram colocar isso nas escolas com mais facilidade? É preço, é Olha, tecnologia? foi bom você perguntar. Na realidade, foi muito no setor privado de educação. A gente fez uma parceria recente, no ano passado, com a Somos Educação, do Grupo Cogna. Tá. Isso se tornou público, onde não a gente está vendendo só um notebook para o aluno, né, através do Cogna. A gente está vendendo uma solução, e essa solução é composta do notebook, obviamente, já carregado com a plataforma educacional plural, que é do Grupo Somos, já carregado com algumas ferramentas de ensino à distância, com serviços também, ou seja, quando eu falo serviços, é garantia estendida, se tiver algum problema no notebook, no lugar da pessoa ter que mandar para reparo, a gente troca imediatamente, então o aluno não fica sem esse equipamento. Distribuído, o pai do aluno ele paga por mês pelo computador, ele não é um investimento único, então é uma mensalidade, faz parte da mensalidade. E isso teve muito sucesso, tanto é que a gente está expandindo isso, é um contrato praticamente de 3 anos. Então foi muito puxado também por essa demanda de educação. Sem falar, obviamente, Sônia, da questão do varejo, né? A gente viu um crescimento muito forte no varejo, as vendas através da internet, do nosso próprio site, explodiram, né, no começo. Recentemente a gente tem tido até dificuldade em suprir a demanda, porque existe hoje, né, e a gente pode falar um pouco agora de 2021, mas existe hoje realmente uma demanda muito forte em todas as geografias que a gente atua. E por outro lado, quando você olha para trás, quer ou que não, em janeiro do ano passado teve uma parada total de fábricas na China, né, especialmente de componentes, e que foram retomando, né? Alguma dessas Está cadeias faltando componente, então, é isso? Está Está faltando faltando? componente. Hoje o componente que a gente usa é o mesmo, às vezes a mesma tecnologia que usa em carro, que usa em TV, que usa em smartphone. Então, às vezes você está disputando o suprimento do mesmo componente. Por exemplo, um circuito integrado que vai numa tela de LCD, às vezes é o mesmo que está sendo utilizado, né? Então, isso está pegando basicamente em todos os segmentos dessa indústria de tecnologia eletrônica. Bom, vocês cresceram 26%. Provavelmente seus fornecedores não fizeram o mesmo, né? Em É, termos de venda de componente. por nós sermos uma empresa global e líderes de mercado, né, hoje a Lenovo praticamente tem 25% de market share mundial, ou seja, a cada 4 computadores vendidos, um é da Lenovo. Isso nos traz um poder de compra muito forte, né? Então a gente tem parcerias muito fortes com os principais fornecedores de componentes, né? E consegue fazer um planejamento a médio e longo prazo que nos garanta. Mas mesmo assim, com essa demanda que teve esse crescimento, às vezes os fornecedores não conseguem dar conta e às vezes você tem componentes específicos, né, que são poucos fornecedores, que acabam realmente não conseguindo atender toda a demanda, né? Engraçado, Eduardo, isso é uma questão em todos os setores, né? Eu acho que a economia acabou retomando, claro que no seu diferente, porque eles cresceram 26%, mas a demanda acabou crescendo mais do que a redução que foi feita durante a pandemia. Então está existindo um hiato, né, É. entre a retomada de produção e realmente produto que isso. Pois eu quero até vou sair um pouquinho do assunto aí da Lenovo, é o perigo da estagflação, né? Que é você conseguir um aumento de preços e não por falta de oferta e não pela demanda aumentada, né? Vocês mudaram o preço do Lenovo nesse ano de pandemia ou ficou mais ou menos o mesmo? Olha, Computador. se você olhar o ano passado, só de variação cambial, né, a desvalorização do real, praticamente foi 32%. 95% dos componentes que a gente utiliza, eles são importados, são atrelados ao dólar. Até alguns Entendi. componentes que a gente fabrica localmente, como memória, é uma commodity, né, que nem soja, petróleo, então está atrelado ao dólar, então oscila.
Além disso, você teve também um aumento dos próprios componentes, né? Conforme a demanda vai aumentando, a capacidade de oferta dos componentes cai, você tem naturalmente um aumento de preço. Infelizmente, a gente teve realmente que repassar isso nos preços, né? Se você olha na média, Imagina. realmente, no ano passado teve um aumento no preço dos computadores, sem dúvida. Quando que você acha que esse gap pode se equilibrar? Quando é que quando você projeta um equilíbrio entre fornecimento de peças e a sua produção? As projeções que a gente tem é que começa a se normalizar em julho, mas mesmo assim ainda teria algumas dificuldades em alguns componentes específicos. Mas a gente está trabalhando 100% de recuperação, a normalidade, como era antes da pandemia, eu diria que praticamente até o final do ano vai ter essa situação aí. Obviamente, usando como base as projeções que a gente tem de crescimento do mercado, né? Eu tinha comentado para 2021 a nossa perspectiva, as perspectivas dos institutos de pesquisa baseado em crescimento do PIB, retomada, vacina, é que o mercado cresça 11%. Nós estamos falando que o mercado ano passado cresceu 8,7%. Existe uma projeção que esse ano tenha mais um crescimento de 11%, né? E é um mercado que vinha praticamente sem crescimento nos últimos anos, né? O Brasil chegou a ter, Sônia, para você ter uma ideia, praticamente em 2012, chegou a ter 14 milhões de computadores vendidos. Nós estamos falando hoje de 6,3. Nossa, é muito incrível. Enfim, por um lado, ótimo, vocês não devem ter tido, vocês não, provavelmente não fizeram cortes profundos nessa pandemia, né? Já que a produção foi mantida em alta. E por outro lado, essa pandemia criou um descompasso na economia que ninguém tem ideia quando é que isso vai se equilibrar. Mas, Eduardo, eu vou te interromper só um minutinho e a gente volta já já. Oi, Ricardo, estamos de volta. Vamos então entrar nesse assunto que é a transformação digital. Ela está sendo muito rápida. Como é que a Lenovo vê isso e acompanha isso? Olha, se você olhar a nossa visão, é muito isso. A gente não fala mais nem em transformação digital, a gente fala de uma transformação inteligente para todos, né? E quando a gente fala para todos, é todos mesmo, desde uma empresa, passando por um consumidor, até os menos favorecidos, né? A gente opera em 180 países e nossa missão mesmo é levar essa tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia inteligente, é justamente para tornar a vida das empresas, das pessoas melhor, mais fácil, né? Mais produtiva. E isso você faz, obviamente, através dos produtos, da digitalização e das ferramentas, né? A gente tem participado realmente com vários clientes dessa transformação. Se você olhar desde o começo da pandemia, eu acho que já tinha na agenda do CEO, antes da pandemia, a transformação digital como uma das estratégias mais importantes, né, na sua empresa, mas isso se acelerou. Se você pegar alguns clientes, por exemplo, que eu estava comentando na área da educação, eles dizem para vocês que eles tiveram que acelerar a sua transformação digital, seu plano, em praticamente o que eles iam fazer em 3 anos, tiveram que fazer em 3 semanas. Porque de repente eles se viram que não ia ter mais aula presencial, eles precisavam continuar com as aulas à distância. Então, só, por exemplo, no setor de educação, né? Então, quando a gente olha, a gente praticamente tem falado em 8 projeções, né, previsões desse futuro, né? E o primeiro deles é justamente a parte de home office, o que a gente chama do novo escritório inteligente, né? Onde você vai passar a ter um modelo híbrido de trabalho. E nesse modelo, você vai ter que ter mais tecnologia dentro dos escritórios. É uma das coisas que a gente vem trabalhando Mais com os clientes. computadores, mais tudo, né? E não é só mais computadores, vou te dar um exemplo. A gente tem um equipamento que chama Smart Collaboration, que é o equipamento que você põe na sala de reunião, onde você chega na sala, você aperta um botão e a tua reunião que está no teu e-mail, seja no Outlook, o que você usar como ferramenta,
ele já te conecta na tua agenda, conecta todo mundo e você começa a reunião, né? E com isso você não precisa abrir o notebook, disparar o aplicativo, enfim, convidar as pessoas e tudo. Funciona, já funcionava antes da pandemia, a gente acredita que vai ter muito mais demanda. Outro exemplo é a questão de Qual a internet das vantagem coisas. desse sistema, Ricardo? Qual a A vantagem? vantagem, De eu não usar um Zoom, um Blue Jeans, como a gente está usando agora? a vantagem, as ferramentas que você usa ali são as mesmas. Você pode usar, esse equipamento roda tanto Zoom, Teams, Blue Jeans, outros. Aí ele não tem O- uma ferramenta específica. Não, não, ele é um facilitador. Na realidade, ele permite que você entre na reunião, que você já esteja preparado lá, que aquele computador que está lá com uma tela é dedicado para isso, você não precisa levar o teu para participar da reunião. Você Entendi. consegue compartilhar apresentações nele, ou seja, é uma ferramenta que a pessoa chega, entra, aperta o botão, as pessoas estão conectadas, as que estão presencialmente, a câmera, por exemplo, um exemplo simples, a câmera funciona do ponto de vista de quem está falando, a câmera automaticamente já foca na pessoa que está falando por reconhecimento de voz, né? Então são ferramentas. Outra, por exemplo, que a gente fala internet das coisas, né? Você vai precisar ter muito mais ajuda de internet das coisas nos escritórios por uma questão de segurança, né? Como é que você planeja a ocupação do escritório, até como é que você planeja distanciamento, ocupação, se você tem que trabalhar com 30, 40% de ocupação, acesso sem contato, né? Por exemplo, que a gente chama de touchless, como é que você entra no teu prédio sem precisar pôr a mão na porta, na leitora do teu badge, né? Menos impressões, o que é bom para o meio ambiente também, porque as pessoas vão trabalhar mais remotamente. Design mais ergonômicos. A questão do áudio e vídeo, né? Acho que nunca as pessoas usaram tanto a câmera do seu notebook, né? Então a gente está, obviamente, trabalhando em câmeras de mais alta definição, com inteligência artificial para ajudar na calibração do áudio e da imagem também. Enfim, falei Agora, bastante aqui do escritório, né? Mas tem mais sete ações, sete tendências nesse ponto. bom, isso, Ricardo, deve ter facilitado de alguma maneira as vendas, né? Vocês não precisam suar tanto como antes da pandemia, porque essas ferramentas são necessárias nesse mundo novo, né? Até que é Então, velho mundo novo, porque não é que mudou tanto assim, mas mas assim, a gente acredita muito ainda, assim, a gente vê a vontade, né, e a ansiedade dos clientes de reuniões presenciais, né, seja de varejo, seja de empresas, né, a gente tem tido algumas demandas aí. No final do dia, né, a gente somos latinos, né, a gente gosta do contato, gosta da presença, né, mas vai ser um novo normal, como você falou, a gente vai ter que se acostumar com essa nova realidade, né. E eu acho eu acho que vocês estão conseguindo fazer projeções, montar projetos para, sei lá, 2, 3, 4 anos, nessa incerteza que a gente vive? Vocês conseguem projetar demanda para que 10 anos, sei lá? a gente consegue. Essas tendências que eu estava te falando, elas realmente vão muito do que a gente já vinha olhando nessa transformação inteligente, mas tudo o que a pandemia fez acelerar. É Na área acelerar, né? Na área de educação, por exemplo, como eu estava te falando, a gente vê cada vez mais o óculos de realidade virtual e realidade aumentada para você ter uma experiência de imersão do aluno, que já vinha sendo usado, mas foi acelerado. Tecnologia sensorial, né? Outro dia eu estava vendo um negócio chamado Red Band, junto com a Somos. A dificuldade hoje do professor à distância é como é que ele sabe se o aluno está prestando atenção na aula. Quando você está ali na sala de aula, o professor Você consegue vê. enxergar quem está prestando atenção, quem está atento, né? Com essa tecnologia, você consegue medir os impulsos cerebrais do Ah, aluno que e ver se ele está interessante. focando. E aí você consegue customizar a aula para aquele aluno. Por exemplo, o aluno que tá perdendo sua atenção naquele assunto, você consegue, de repente, gamificar um pouco aquela aula para ele, mandar um vídeo para voltar a atenção dele. São experimentos, não estou dizendo que isso já está funcionando. Mas ele não Mas leva são uma bronca no meio da leva aula? uma Ô, bronca fulano, também. Mas acho que é o mais engajamento à distância, né? Se fosse na sala de aula seria mais fácil.
Mas estou te dando um exemplo de coisas para despertar mais a atenção e a curiosidade, né? A parte de esportes, né? A parte de jogos, né? Cresceu muito. Nós estamos falando de crescimento de os notebooks que a gente vende com tecnologia de processadores gráficos. O crescimento foi praticamente 70% ano a ano. As pessoas querem cada vez mais jogar mais. E você pode levar essa experiência do jogo também para a educação, né? De fazer uma coisa mais lúdica para o aluno se interessar. Muito bem. Eu vou te interromper só mais um minutinho, Ricardo, e a gente volta já já. Ricardo, estamos de volta aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Lenovo e China. Qual o tamanho do grupo? Hoje a Lenovo é uma empresa que fatura aproximadamente 50 bilhões de dólares, opera em 180 países, tem mais de 45 mil colaboradores, né? E a gente fala que realmente é uma empresa global, né? No sentido puro, genuíno da palavra. A Lenovo, em 2005, fez a sua primeira grande aquisição, né? Que é considerada um case de mercado, onde ela adquiriu toda a operação de computadores pessoais da IBM em 2005. Depois disso, tiveram mais duas aquisições que eu digo estratégicas. Uma que foi a Motorola, na área de smartphones, foi adquirida da Google na época, em 2012. E também mais uma aquisição da IBM, né, em servidores, né, que a gente também tem toda a parte de servidores para infraestrutura de nuvem, né, comercializa, fabrica e comercializa no Brasil. Então, é por isso tudo você vê, essas aquisições trouxeram esse sentido global da empresa, né? Hoje a nossa matriz é distribuída, a gente tem uma matriz em Chicago, por causa da área de celulares, uma matriz na Carolina do Norte, né, nos Estados Unidos, que é oriunda da IBM, laboratórios de desenvolvimento no Japão, que já eram oriundos da operação de PCs, e operações na China. Eu diria que é uma empresa assim, genuinamente global. Eu falo brincando, meu chefe é italiano, fica em Milão, mas ele cuida de toda a Europa e América Latina. Agora, você falando sobre as aquisições, inclusive, principalmente a da IBM, a Lenovo não tentou atrelar o nome Lenovo ao nome IBM, né? Tem essa força internacional e nacional. Fez isso ou Houve, não? houve sim, se você olhar a submarca da IBM, o ThinkPad, né? O ThinkPad hoje a gente usa a marca até hoje. Eu diria para você que é a marca mais antiga, mais tradicional de notebooks. É uma marca que praticamente tem 27 anos, 28 anos. O primeiro ThinkPad que foi fabricado aqui no Brasil, inclusive eu estava lá na época, na fábrica, foi em 1992. Então, hoje, quando você fala com várias gerações aí de estudantes e funcionários de empresas, você fala de um ThinkPad, existe um reconhecimento da marca, existe uma associação da marca ThinkPad ao passado da IBM. Para gerações que não viveram isso, ela está muito associada à Lenovo, mas sim, teve uma transição de marca aí, eu diria. A IBM, ela acabou perdendo o pé na época, né? Quando ela optou por, enfim, não fabricar certos produtos, achando que eles não iam se desenvolver, e ela, da gigante que era, acabou sendo um pouco reduzida. Eu achei que talvez por isso vocês não fizessem uma associação, mas a IBM significa qualidade até hoje, né? A qualidade e inovação, ela sempre foi uma empresa muito visionária, né? Na época, eu lembro que eu estava lá, Mas ela deu um aqueles. passo em falso, né? Não diria, o CEO na época, o Lugas, ele anteviu a internet. Isso, então, nós estávamos falando de 92, 93. Ele anteviu uma empresa mais focada em serviços, em consultoria. Eu acho que eles, na época, tomaram a decisão de ir por um outro caminho, onde queria se desenvolver a tecnologia, né? E aí você vê hoje o que acontece com todas as empresas, né, cada vez mais indo para a nuvem, né, tendo suas operações rodando na nuvem com infraestrutura, é uma coisa que foi pensada há muito tempo atrás. Ricardo, com essa sua vivência, você começou na IBM, foi um pouquinho para fora, voltou para a IBM. Qual foi dessas transformações
que mais te impactaram, que mais te impressionaram, que mais te surpreenderam? Eu acho que sem dúvida, Sônia, foi lá na década de 90 a internet, né? O que ela trouxe, né? Quando eu lembro direitinho quando o pessoal falava do futuro da web, né? Que se falava que era uma coisa praticamente só utilizada em centros de pesquisa, universidades, aí que ela nasceu, e como ela viria a transformar o acesso à informação e o que a gente vê hoje até a maneira como a gente compra, né? E se informa, né? Eu diria que essa foi a grande mundialmente, né? Sem falar em todos os avanços tecnológicos, obviamente, de microeletrônica e tal. Mas depois, aqui no Brasil particularmente, foi realmente quando a gente se encerrou a reserva de mercado, que vinha da década de 80, em 1992 se criou o que a gente tem hoje, que a gente chama de lei de informática, que era para atrair, né, os fabricantes mundiais de equipamentos e não só fabricar aqui, mas também desenvolver tecnologia aqui, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento feita no Brasil. E o que você vê no futuro? Você vê no futuro um, um computador com o qual você não precise digitar, você possa falar com ele, digite, que você tenha mais mobilidade, né? Eu vejo, Que não ele já seja está tão aí, grande, né? do tamanho de um celular, por exemplo. Já está aí. Por exemplo, 2 anos atrás a gente lançou o primeiro notebook com tela dobrável. A mesma coisa a Motorola lançou, não sei se você lembra do Razr, o telefone Não. celular que era dobrável, você punha no bolso, ele abria, você tinha um Ah, teclado lembrei. bem Era, fininho. é. A Motorola lançou o Razr com a tela dobrável. Quando você abre ele, ele fica que nem o teu smartphone, teu celular normal. Então, essa tecnologia Nossa, de e ele é tela dobrável, pequenininho, cabe assim em qualquer lugar. exatamente, cabe no bolso, é o mesmo Ô, formato. Ricardo, qual é o próximo passo? Quando é que nós vamos ser chipados? Seres Ah, eu humanos chipados. acho que já tem gente chipada por aí. Pelo menos por segurança, tem muita gente chipada por aí. Mas eu vejo isso, telas dobráveis, telas enroláveis, você vai ver tela que você vai poder enrolar e levar com você. A questão da fala, que nem você falou, cada vez mais a gente se comunicar com o computador através da fala, reconhecimento de voz já tem hoje, imagem, a inteligência artificial, a predição, né, o que a gente chama de machine learning, a gente lançou um notebook para jogos, que ele vai aprendendo com você o teu tipo de estilo de jogar, ele vai acelerando, melhorando a performance do teu notebook em relação aos jogos que você faz. Então, você tem ferramentas que vão te ajudar a se tornar mais produtivo, menos dependente. Ele vai estar sempre com você. Quando você fala em 5G, você vai estar sempre conectado, sempre. Você vai abrir o teu computador, você vai estar conectado. Você vai na geladeira, vai estar conectado. Essa é a Pois próxima é, revolução. outro dia eu entrevistei alguém da própria IBM e eu achei Uhum. muito interessante que ele falou que você vai, se você sempre compra suco de laranja e põe na geladeira, a sua geladeira vai começar a bipar e comprar automaticamente esse mesmo suco de laranja quando ele faltar. Aí eu fiquei um pouco aflita. E se eu não gostar mais de suco de laranja, como é que eu aviso a geladeira? Mas eu vou mais longe até. Você sabe que nós estamos fazendo há 2 anos já, nessa questão de machine learning, a gente montou alguns algoritmos e eu consigo saber quantos computadores o varejista vai vender na ponta nas próximas 3 semanas. Aí você vai dizer, Como mas assim? a gente consegue prever a venda baseado num algoritmo que olha para o passado. O banco de dados, e obviamente isso é muito baseado em um monte de dados, né, que a gente chama Big Data, eu analiso as tendências. Por exemplo, quando eu sei que um feriado cai em abril, no começo do mês, eu já sei qual é o efeito que isso vai dar nas vendas. Nem falar numa variação cambial. A única coisa, obviamente, que não estava nesse algoritmo era a pandemia. Infelizmente, a gente não previa isso. Mas qualquer sazonalidade, choveu mais em São Paulo, eu já sei qual efeito que isso vai dar na venda, na ponta, nas próximas 2 semanas. Você está brincando. Não, isso. Agora, no Brasil, até o passado é incerto, né? Como dizia o ex-ministro Pedro Malan. Como é que vocês fazem isso? É puramente assim, dados, né? Algoritmo, né? Acesso aos dados. Você, por exemplo, vou ser sincero, daqui a 5 anos nós vamos ter no algoritmo uma pandemia. Espero que não tenha outra, né? Mas a gente já vai saber como é que o mercado reagiu a uma pandemia.
Você tem Tá. isso, você consegue medir isso. Então, voltando no teu exemplo do suco de laranja, talvez a pessoa amanhã ele diga, eu já sei que a Sônia Muda não de gosta de ideia. tomar suco de laranja fim de semana. Então, ela pode mandar Ou comprar, muda de ideia a cada 2 semanas, troca de suco, né? vai conseguir fazer a predição do que você quer. Olha, Ricardo, a conversa está uma delícia. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu espero vê-lo outras vezes aqui com a gente, sem pandemia, tá? Ao vivo. Preferencialmente a gente gravar no estúdio da Band. E boa sorte para vocês nesse finzinho de ano, né? Para todos nós, Sônia, foi um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que te falei que eu sou teu fã das tuas colunas. É um privilégio estar aqui com Obrigada. vocês hoje. Se cuidem. Você cuida também. Namastê.